Muito boa noite! Olha eu aqui de novo, começando mais uma live diferente hoje, uma live especial, unindo o nosso trabalho de orientação e dessa vez a gente vai colocar uma orientação focada na nossa vida cotidiana. A gente que está fazendo home office. A live será uma live mais que especial com uma convidada muito querida que eu conheci esses dias através de uma Dani maravilhosa que está aqui também. Aliás, todas as Danis na minha vida são muito especiais e maravilhosas. Um beijo para todas vocês. Olá, Alice, boa Oi, Vivian. noite. Então, Alice, que bom que você aceitou meu convite. Então, seja bem-vinda. A gente já vai começar a falar do tema. Vamos bombar hoje aqui com um tema maravilhoso que é nutrição, né? Como se alimentar saudável, principalmente na quarentena. Bom, como eu estava falando, eu sou gestora, coach, palestrante. E em 2018 eu decidi reinventar minha história e seguir o meu propósito de vida, que é, né, não era trabalhar fazendo o que eu gosto, como eu gosto, fazendo as coisas com amor. Então eu mudei o meu jeito de ser e de trabalhar e passei a ter um propósito de vida para tudo que eu estava fazendo. E foi aí que eu criei o Abrindo Portas, que é um trabalho, um projeto para orientar e ajudar as pessoas na recolocação profissional e na carreira. O pessoal que está aqui tem bastante gente que já participou de projeto que eu fiz em algumas instituições, o pessoal que já acompanha o meu trabalho, né? E em 2019, né, porque a gente está meio perdido no tempo, eu escrevi esse livro que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se. E aqui eu conto um pouco da minha história, eu falo um pouco porque é só um capítulo, mas é muito legal. Quem tiver oportunidade, leiam o livro, porque ele não é porque eu escrevi, mas está apaixonante. E nessas conexões, nesse propósito de vida, todos os contatos, o que o universo manda, a Dani me apresentou a Alice. Daí ela vai se Sim, apresentar também, mas ela é nutricionista e ela trabalha na mesma vibe que eu gosto, que é trabalhando focado no propósito, né? Na parte natural, mas sem ser pesado, né, Alice? Então, eu queria que você sim. se apresentasse para o pessoal, para a gente já começar a conversar sobre os tópicos que a gente colocou. E, mais uma vez, um beijo para todo mundo que está chegando e gratidão por você ter aceitado o meu convite, viu, Alice? Obrigada, Vivian. Eu que agradeço o convite e agradeço também a Dani por ter feito essa ponte entre nós duas. Então, muito obrigada. Eu sou nutricionista, então prazer, né? Agora oficialmente, a gente só tinha se falado via WhatsApp, né? Agora oficial, então. Então, eu sou nutricionista, sou especialista em comportamento alimentar. Então, essa parte comportamental toda junto com a nutrição. Sou mestre em nutrição e alimentos e atualmente eu trabalho na escola de nutrição baseada em evidências na equipe da nutricionista Anne Bello. Ah, que E legal! amo falar de nutrição, adoro muito, fiquei muito feliz com o convite, então para mim é sempre um prazer falar disso, assim. Que legal, Alice. Então a gente está bem sintonizada porque tudo que você falou faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E não é à toa que o universo nos colocou em conexão, não é verdade? Ah, com certeza não. E daí, você elencou alguns tópicos para a gente falar, e eu queria até deixar aberto aqui para o pessoal, quem tiver dúvidas, quiser trazer para a gente assuntos, pode colocar que a gente vai conversando junto sobre esse assunto. Mas a gente vai começar falando sobre o não pode comer ser substituído pelo eu posso acrescentando na rotina. O que você pode falar, Alice, sobre isso? Então, eu vejo assim bastante gente me comentando
que tenta evitar o doce, que tenta evitar o açúcar, que tenta... E aí eles fazem uma lista enorme de proibição e acabam esquecendo o que eles podem incluir na alimentação, né? Porque aí gera aquela coisa, aquele pensamento de proibição mesmo. E aí a gente sabe que quando a gente não pode, e na nossa cabeça, mais vontade a gente vai ter de comer aquele alimento. É que nem agora que a gente não pode sair de casa e mais vontade a gente tem de sair. Fica de sair. Então gera isso, gera mais ansiedade, gera fica mais angustiante, mais difícil a alimentação assim. Eu sempre digo, não faz a lista do não, faz a lista do que incluir. O que tu pode incluir na tua alimentação, na tua rotina alimentar, que tu acha que está faltando na tua alimentação? Que assim esse processo se torna mais fácil, né? Não, e você colocou uma coisa que é muito importante. O nosso cérebro, ele não entende o não. Engraçado eu falar não entende o não, né? Mas cientificamente é comprovado que quando a gente precisa passar uma mensagem que a gente não pode fazer tal coisa, ou a gente não quer, a gente não pode colocar o não, né? De novo eu repeti, não pode, né? A gente tem que evitar colocar o não, porque o nosso cérebro não entende. Então, quando a gente fala, eu não posso comer o doce, o que vem? Eu quero comer o doce. Não posso sair de casa. Me vem sair de casa. E assim sucessivamente, né? A gente vai sempre... Quando a gente fala não, eu falo isso porque eu estudei bastante sobre isso nas técnicas de vendas. Então, quando eu vou passar uma informação para o cliente que ele quer uma condição e ele fala, eu quero isso, e eu quero falar que eu não posso fazer, eu inverto a situação e falo, olha, eu consigo fazer dessa forma. Então, você colocando aqui para mim, que já traz a solução, né? Já trago a solução. Então, isso foi fantástico, pessoal. Deixa anotadinho que tirem o não, posso comer com eu agora vou comer tal coisa. Olha que interessante. Tal coisa, exatamente. E é aquela coisa também que a gente tem um pensamento muito dicotômico, assim, do não saudável para o saudável, né? Então, na verdade, nós somos extremamente sociáveis. A gente sabe que vai entrar, às vezes, alimentos que não estão dentro da nossa rotina alimentar, mas que são exceções e que vai entrar e que tudo bem. Porque faz parte, né, da nossa vida também, esses outros alimentos. Então, eu acho que quando a pessoa tende a querer mudar tudo de uma só vez, é muito mais difícil. Então, eu sempre falo, vamos trabalhar com o que pode entrar mais fruta na tua alimentação, pode entrar mais... E aí a pessoa já fica mais fácil. É bem o que tu falou, é mostrar o outro lado. Muito bom. E combina certinho, né? E daí, quando a gente fala não, e também entra a questão dos horários, né, Alice? Quando a gente está falando, eu não posso comer tal hora e de repente eu já estou com os horários todos bagunçados. Conta para mim aqui como que a gente consegue criar rotinas melhores. O que você sugere para a gente nesse momento? Sim. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar agora é que é um momento atípico, né? O que a gente está vivendo, é um momento que a gente trouxe toda a função do trabalho para dentro de casa, né? E, na verdade, o que eu noto é que as pessoas têm uma dificuldade de trazer essa rotina que antes era fora para dentro de casa. Então, eu acho importante estipular os horários, tá? O horário do café, se levantar, fazer um café, até para desopilar um pouco a cabeça, né? E depois voltar para o trabalho, não fazer tudo num ambiente só. O ambiente de trabalho ser somente do trabalho e o ambiente de comer tá atento naquele momento. Agora eu vou comer. Porque a gente sabe também que existe, quando a gente está distraído, né, com as nossas funções, e isso é televisão, isso pode ser notebook, internet. Enfim, internet, Quando a gente está distraído com o trabalho ou com outra coisa, série, filmes, a gente acaba não prestando atenção naquilo que a gente está ingerindo. É prova disso é a pipoca, que a gente faz um monte, quando vê, acabou, né? Tipo, não tem mais pipoca. Então, é isso, a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, eu sempre digo, o horário de comer deve ser o horário de comer, o horário de trabalhar é o horário de trabalhar.
Então, eu acho isso importante. Criar uma rotina e estipular horários para as refeições. É muito importante. Saiu da zona de trabalho que agora é em casa, né? Exatamente, para não também misturar. Imagina que você está lá tomando um cafezinho e de repente derruba o café no computador. Já pensou a Não. tragédia? Exatamente. E Né? fica tudo sujo, e aí causa um ambiente também desfavorável, porque a gente tem que organizar o ambiente, né? Para também conseguir, enfim, comer melhor e ter fluidez no trabalho, né? Então a gente tem que organizar o nosso ambiente de trabalho. E misturar as duas coisas não é coerente. Eu concordo assim em grau, gênero e número, porque quando você fala de estar prestando atenção, é nesse momento que a gente está no momento presente, né? Quando a gente Uhum. está comendo ou quando a gente está, talvez, tomando um café. Tem gente que até fala assim: ah, mas eu não consigo fazer uma meditação, eu não consigo, eu estou fazendo isso, já estou ligando. Então, já que a gente está nesse momento que é único, exclusivo, parece um filme, vamos viver esse momento e trazer para esse momento os recados que o universo está nos mandando. Então, ele mandou Sim. todo mundo parar. O universo falou: agora vocês não querem me obedecer, vai todo mundo de castigo ficar em casa. Então, já que é isso, vamos organizar as rotinas. Vamos ter um momento para pausa, vamos ter um momento para fazer o almoço, vamos ter um momento para tomar uma água de verdade. Óbvio que eu sempre estou com a minha garrafinha porque eu bebo água constantemente, Sim. mas é importante que saiba dividir isso, mas levante para carregar ela, né? Colocar mais água. Você falou aqui para mim, Alice, que uma das coisas que você queria falar, e até o pessoal complementa aí, por favor, é assim, dividir as tarefas na hora que a gente precisa para comprar, quem vai comprar. Conta aí pra gente que eu achei essa dica fantástica que você falou. Sim, essa dica é uma dica que eu trouxe dos meus pacientes. Assim, é uma demanda dos meus pacientes que eu notava muito. Porque acaba que um da casa ficava muito sobrecarregado. Então, era o que a pessoa que comprava, que planejava, que cozinhava. E aí aquilo limitava a pessoa, porque ela dizia, quando a pessoa chegava lá no consultório, dizia assim, não dá, sabe? Porque eu tenho que organizar, e aí ficava sem possibilidade, sem receita, sem limitada. E aí eu disse, mas isso deve ser uma organização da casa, porque a alimentação envolve a casa toda. Então, é sentar. Então, nessas horas eu até recomendo um planner, alguma coisa que já planeje os próximos dias junto com todo mundo que tá junto na Um casa. planner Então, assim, né? sim, exatamente. Então, o planejamento faz parte de qualquer mudança, assim. Eu acho que quando a gente pensa em mudar alguma coisa da nossa alimentação, a gente, antes de entrar em qualquer ação, a gente deve planejar o que a gente quer realmente mudar. Então, eu trabalho muito também com planner, adoro e escrevo tudo. Então, lista de compra, ter uma lista do tipo as coisas certas que vão no mês, de fruta, de verduras, ter essa lista e colocar, e também colocando novos alimentos, né? Ah, quem sabe essa semana a gente compra uma coisa nova para experimentar, testa uma coisa nova. Então, essa divisão de tarefas, de sentar e decidir o cardápio é muito importante, porque não sobrecarrega uma pessoa só da casa. E aí essa pessoa também consegue pensar melhor, fluir melhor e tal. Você sabe que a minha irmã me ensinou isso e eu achei muito legal, porque ela tem na cozinha dela uma lousa com os dias da semana e o cardápio do que eles querem comer. Eu achei isso fantástico. E ela É falou: me muito bom. ajuda até na hora que eu vou fazer a compra, porque daí eu sei o que eu preciso comprar. Então eu falei, caramba, eu Exatamente. nunca tinha pensado nisso. E você falando, que daí me ajuda muito, e é o que eu trago, até eu converso bastante com meu marido, que a gente emagrece ou engorda na hora que a gente está fazendo a compra, não é verdade? Sim, hoje eu li uma notícia que aumentou a venda de produtos industrializados durante agora a quarentena. Porque e já houve uma piora, era uma manchete de notícia, né? Não é 100% também, é meio assim, alarmista, né?
Mas era uma manchete dizendo que já houve uma piora da alimentação nas escolhas alimentares nos mercados. E eu se viu só, as pessoas já estão, assim, acabam já na compra, já escolhendo produtos que duram mais, enfim, que tem menos trabalho de higienização. Você sabe, Alice, que eu faço o seguinte: eu sempre fiz as minhas listinhas de compra, mas agora eu tenho usado a forma de delivery. Então eu vou, toda vez que eu estou indo no armário e me falta alguma coisa, eu coloco no carrinho e deixo lá. E na hora que eu preciso fechar o carrinho, que eu vi que já tinha bastante coisa para trazer, porque eu estou evitando sair, né, até para ir para o supermercado, então eu vou lá e reviso tudo. Porque realmente é na hora que eu estou comprando que a gente sabe se a gente vai comprar uma coisa mais fora do habitual ou, né, normal. Uhum. Mas como eu estou em casa, eu já me permiti, por exemplo, fazer um bolo diferente que eu não estava Uhum. fazendo, né? Inventar receitas novas, tirar aquelas receitas antigas, e até isso me ajudou até bolar, porque é muito complicado a gente chegar meio-dia e falar o que eu vou fazer para o almoço. Então, esse planejamento ajuda bastante, porque não tinha essa rotina, eu comia Sim. fora todos os dias, né? Sim, e esse planejamento ele pode ser mensal, de 15 dias, para mim funciona o semanal, assim, eu gosto de organizar minha próxima semana nessa questão. Ah, vamos fazer um feijão na segunda-feira, que aí a gente já sabe que vai ter feijão na segunda, na terça, né, ao decorrer da semana. Então a gente vai, vegetais, vamos escolher aqui os vegetais da semana, porque isso, vegetal mesmo, é uma coisa que não dura muito, então a gente tem Sim. que escolher já para um determinado número de dias, né? Então, esse planejamento é muito importante. Lista, eu acho que agora também as pessoas se deram conta, porque antes tinha um restaurante, né? Aí não deu tempo, vai ali e almoça rapidinho no restaurante. E agora não tem isso, né? Não Então, a tem. gente tem que também saber como lidar agora, Criar, né? É. usar nossa E, criatividade. e, Agora é hora. e o que você sugere, Alice? Nem estava aqui, mas me veio agora para perguntar assim, como que a gente consegue administrar para a gente conseguir pensar nos que são mais saudáveis, de menos saudáveis, para a gente poder ter uma alimentação tranquila? O que você sugere para a gente poder organizar essa nosso planejamento da semana? Então, eu sugiro, eu sempre começo com essa dica que eu acho que assim todo mundo deveria saber. A lista de ingredientes de qualquer produto, ela é em ordem decrescente. Então, o que tem maior quantidade vem primeiro na lista de ingredientes e o que tem menor quantidade vem por último, tá? Então, eu sugiro assim, na hora de escolher, tem muitos alimentos que se dizem saudáveis, que colocam ali mais fibra, menor teor de sódio e coisas assim. E olhem a lista de ingredientes de qualquer produto. E sempre escolher, que eu sempre digo isso, quanto menos desembalar, melhor, né? Melhor para o meio ambiente, melhor para nós. Então, ter essa lista, as frutas que vão diariamente. Tipo, eu tenho o hábito de comer mamão e banana diariamente. Então, essa tem que estar na lista sempre. Essa não pode ser tirada da lista nunca. E ir incrementando novas também, para criar esse novo hábito de já... Porque senão a gente fica sempre assim, à mercê. Não tem em casa, é lógico que vai dar mais vontade de pedir uma coisa diferente, de comer outra coisa. Então... a gente tem que criar esse hábito de ter semanalmente essa lista de hortifruti, principalmente. Sim. Descascar mais e desembalar menos. Com certeza, isso, sim, com certeza. Quanto mais alimentação in natura, mais alimentação com alimentos que são só eles o ingrediente, né? Qual é o ingrediente de uma hortaliça? Qual é o ingrediente de uma fruta? É só ele, não melhor para a imunidade, melhor para o organismo, melhor para tudo. Que bom. Ô, Alice, e sobre a questão que a gente tem escutado muitos falar sobre imunidade? Que alimentos que a gente pode acrescentar nesse momento para a imunidade? Então, eu ouço muito falar disso também agora da imunidade. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que pensar que não existe
assim como não tem um alimento que por ele só vai te engordar ou vai te emagrecer, e sim, é sempre o todo, é sempre o contexto, é sempre como é que é o dia a dia, a rotina alimentar dessa pessoa, tá? Nunca é só um alimento, então isso também, para fortalecer o sistema imunológico, também não é só um alimento que vai ter esse poder de fortalecer o teu sistema imunológico, é sempre o todo. Então, eu acho que aqui envolve uma reflexão de como é que tá os setores da tua saúde, assim como um todo, sabe? Então, entra aqui qualidade de sono. Como é que tá essa qualidade de sono? Ela tá boa? Isso está diretamente relacionado com o teu sistema imunológico, né? Então, entra a quantidade de fibra que tu come, fibra geral no dia, todo dia. Não é um iogurte enriquecido de fibra ou alguma coisa enriquecida de fibra, não. A fibra principalmente vinda de verdura, legumes, fruta. Como é que tá, né, esse consumo de fibra, essa hidratação, como é que tá o manejo do estresse. Então, quando falo em sistema imunológico, me vem na cabeça tantas perguntas para fazer, né, a respeito disso, porque não adianta a gente achar que é só um fator, né? Existem outros fatores que envolvem a saúde, outros pilares da saúde tão importantes quanto a alimentação, né? Então, às vezes a pessoa come super bem, mas ela está passando por um momento de muito estresse e a imunidade dela não está boa o suficiente. Então, a gente sabe que existe, né, o uso também de substâncias, cigarro, que aumenta o risco de contaminação, né? Então, hoje está comprovado que o cigarro aumenta o risco de contaminação até do Covid. Então, a gente tem que ter uma série, né, de fatores. Isso é muito importante. Eu acho que quando a gente pensa também em sistema imunológico, a gente deve pensar na nossa flora intestinal. Acho que a primeira coisa, porque o nosso intestino é colonizado por bactérias, então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E como é que está o nosso funcionamento intestinal, se a gente está comendo essas fibras. Então, os alimentos que contribuem para o nosso sistema imunológico são os alimentos que contribuem para o nosso bom funcionamento do organismo, né? Como um todo. Então, entra frutas, verduras, legumes, vitamina C. Vitamina C é fácil de atingir a recomendação diária. Se a gente conseguir comer uma fruta rica de vitamina C, a gente atinge a recomendação diária, não precisa suplementar a vitamina C. Eu vejo muita gente fazendo isso, indo atrás de suplementação, sem recomendação. Então, cuidado, o excesso também, né, pode fazer mal, pode prejudicar. Sim. E então, gasta-se tanto dinheiro, né, com suplementação, vamos investir isso numa boa alimentação. Você falou de tudo isso, de alimentação, do sono, atividade física também ajuda bastante. Não precisa ser aquela coisa assim, radical, né? Pode ser uma atividade gostosa que vai trazer pra gente um dia maravilhoso. Eu falo que vivem antes de atividade física e vivem depois, é outra coisa. Exatamente, libera endorfina, né? Faz a gente se sentir bem, aumenta a nossa qualidade de vida, melhora o nosso sono, enfim, N benefícios. Eu acho que são pilares da saúde. Quando a gente fala de sistema imunológico, a gente tem que ver todos esses fatores juntos, assim, e realmente refletir, eu não estou dando atenção a isso, eu ainda não consegui incrementar uma atividade física, eu tô comendo direitinho, mas meu sono tá ruim. Então, trabalhar essas outras questões também é muito importante. A Patrícia fez uma pergunta aqui. O que é ideal comer antes da atividade física? Então, isso é bem particular, tá? Eu sempre digo, a nutrição é uma coisa que ela é uma área individual, né? É complicado dizer, assim, de modo geral, o que consumir. Eu teria que ver o dia dela alimentar para responder essa pergunta, né? Porque aí é difícil. Que horas é essa atividade física? Então, depende de muitos fatores, assim. Mas também entra esses alimentos, pão integral, aveia, fruta. Sabe que eu costumo comer quando eu vou fazer atividade física? Não sei se pode ajudar. Eu pego a banana, eu amasso a banana, coloco aveia e coloco canela. E eu normalmente faço isso
para fazer atividade física. Isso há muito tempo. É que eu amo banana. Eu gosto muito da banana prata, que eu acho ela não muito doce. Então ela me ajuda bastante e me dá muita energia. Então, e lógico, muita água também eu tomo. Na minha água eu coloco gengibre, lascas de gengibre. Ótimo, Porque ótimo. ele me ajuda a não deixar aquela água pesada e ele tem muitos benefícios, né? Mas, como você Excelente. disse, precisava entender e consultar de uma forma onde vai montar. E normalmente as Sim. pessoas que vão passar numa nutricionista acham, "Ah, mas vai tirar tudo que eu gosto." E na verdade não, né? Porque eu encaro isso, Alice, de uma forma assim: a gente pode comer bem e comer tranquilo, fazendo disso um hábito da nossa vida. Eu hoje me alimento super saudável. Lógico que eu de vez em quando como um pedaço de pizza ou como um pedaço de bolo, mesmo Que é não comendo muito normal. doce, mas eu tenho uma rotina de alimentação saudável assim há muito tempo. Isso me ajuda muito em tudo, no meu foco, no meu dia a dia. Então, isso já faz parte de mim e virou hábito. Mas nem sempre foi assim. Eu já fui uma pessoa que comi muito McDonald's da vida. Eu digo isso, tem que ser prazeroso. Não pode ser forçado, porque senão não é duradouro. Então a gente tem que pensar que tem que ser prazeroso, assim. Eu acho que isso é o principal. Não pode ser uma coisa imposta, forçada. E é aquilo, né? Quando as pessoas procuram, eles acham que a gente vai passar uma lista das coisas que não pode, e eles sabem. Então, na verdade, isso. O nutricionista, ele é uma pessoa que vai guiar na mudança de inserir novos hábitos e hábitos saudáveis para a vida da pessoa. Então, esse é o principal. A gente não vai dizer o que pode e o que não pode. Isso vai vir do paciente, né? Eu acho que o que o nutricionista ele vai fazer é guiar para que as mudanças sejam efetivas, para que aconteça realmente essa mudança para quem deseja comer melhor, comer mais saudável. Sim, e virar rotina, eu posso dizer que quando eu comecei a ter um convívio com uma nutricionista, né? Porque virou rotina ter o contato com uma nutricionista, era realmente para eu poder saber nos horários, porque tinha horário que eu tinha muita fome. E tinha horário que daí eu comecei a entender como que o meu organismo respondia. Inclusive, a Patrícia perguntou se comer de 3 em 3 horas é mito. Eu escutei uma vez, e daí você pode esclarecer, que a gente tem que comer quando a gente tem fome e não comer de 3 em 3 horas. Uhum. O Mas que também não pode acontece? chegar àquele ponto de estar assim, esgoelado de fome. Sim, o que que acontece? Esse de comer de 3 em 3 horas é mito, é um mito hoje, assim, a gente sabe que não precisa ter aquele horário, aquela rigidez que a gente estava falando. Eu acho que a gente tem que também ser mais flexível, né? E tem dias, a nossa fome não é também sempre igual, né? Tem dias que a gente tá com mais fome, tem dias que a gente também não tá, e respeitar isso é importante. Eu acho que esses sinais de fome e saciedade é muito importante, mas a gente tem que saber identificar. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas não conseguem mais identificar. Elas têm que partir do início de, eu não sei mais quando eu tenho fome. Eu como, mas eu como sem fome. Então, isso é importante. Tu tá desligada dos teus sinais internos de fome e saciedade, né? E saciedade também, não precisa parar quando a barriga tá cheia, quando tá estufada, quando tá se sentindo mal. Não! Tem que parar antes disso. Isso não é saciedade, né? Então, eu acho que é importante trabalhar esses sinais de fome e saciedade, se conhecer, se perceber, que nem tu estava falando, que agora tu percebeu o horário que tu sente mais fome. É exatamente, isso é individual. Tem gente que consegue fazer o protocolo hoje de jejum. Tem gente que não dá nem pensar, fazer atividade física em jejum, nem pensar. Então, isso é muito individual mesmo, assim. Às vezes as pessoas, elas estão tão distraídas que elas não sabem se elas realmente elas estão com fome ou se elas estão distraídas. Exatamente, aí o que acontece? Aí elas deixam passar aquele período dos sinais da fome,
aquele período inicial de sentir fome, e aí elas deixam passar, e aí elas vão comer lá dentro. Aí quando elas param, encerram o que elas estão fazendo, que elas estão distraídas, aí vem aquela fome, mas não, aí não é fome, é aquela, assim, Aquela energia, aquela muita euforia baixou, fome. né? Ah, Sim, entendi. aí, aí porque passou o dia, passou o horário que tu pararia, faria um café, né? Daria aquela parada. Passou esse horário. E aí chega num certo momento, essa fome fica exacerbada. E aí acaba que exagera, concentra o que era para ser dividido ao longo do dia numa só refeição. Aí são as pessoas que geralmente me dizem, eu só almoço. Tá, mas aí, e o que vem nesse almoço? Ah, vem um monte de comida, porque aí eu sei que eu vou ficar todo dia sem comer. Então, não funciona assim, né? A gente tem que, na verdade, É porque é um fracionar isso. combustível também, né? Porque senão vai É, começar a dar aquela falta de energia, falta de concentração, e na verdade é falta de de alimentação. Sabe, energia. Dor de Alice, você cabeça pode dar também. sabe uma coisa que eu já percebi? Que às vezes eu acho que eu tô com fome, mas eu tô desidratada, daí eu bebo água, passa. Exatamente, existe esse cuidado também. Isso a gente tem que saber exatamente avaliar. O corpo desidratado, ele vai pedir comida. Então, esse sensor da sede, sensor da fome que a gente fala, é uma coisa que é de se confundir. Então, a pessoa tem que se manter hidratada, tem que criar o hábito da hidratação, né, diária. Ô Alice, e a Patrícia está perguntando aqui, comer por ansiedade. O que você pode dizer sobre isso? Comer por ansiedade. Eu nunca comi por ansiedade, mas eu já comi, já tive vontade de comer doce, e eu sou uma pessoa que não gosto de doce no dia a dia. Mas daí é naquelas épocas que eu falo que é da lua cheia, que é a época da TPM. Aham, normal, aí é hormonal, né? Então, a ansiedade. Eu acho que o primeiro ponto é saber o que que é que tá te causando essa ansiedade, sabe? Porque eu acho que a gente tende a usar a alimentação como uma bengala de apoio, né? Então, eu não tô me sentindo bem, eu vou comer porque já que eu sempre falo que é o já que, né? Já que eu não tô me sentindo bem, eu vou lá e vou comer o que eu tiver afim, eu vou lá e vou. Aí depois já que eu já comi isso, eu vou lá e vou comer mais não sei o quê. E na verdade, eu acho que primeiro seria isso, assim, investigar o que é que tá te causando essa ansiedade, sabe? Porque às vezes a gente fica tentando mascarar esses sentimentos ruins e a gente não valida eles, né? O quanto é importante a gente validar também os sentimentos ruins. Então, tá se sentindo ansioso, tudo bem, todo mundo tem um período ansioso e eu acho que a gente tem que tentar ser, mais uma vez eu vou usar essa palavra, flexível com nós mesmos, gentis com nós mesmas, né? Então, eu acho que o comer por ansiedade teria que aumentar o leque de possibilidades dessa pessoa. A comida não precisa ser sempre a tua válvula de escape, ela não precisa ser sempre a tua bengala de sentimentos ruins. Às vezes tu pode ligar para uma amiga e aquela coisa da primeira coisa de ser a comida passa, sabe? A gente chega em casa às vezes e aí a gente vê que a gente está se sentindo mal, está angustiada, um telefonema, um banho mais demorado, Uma qualquer coisa, meditação. uma meditação, uma prática de exercício que tu gosta, sair um pouco de casa, chegar e sair, ir para agora não, né, no caso, mas quando a gente podia, eu acho que, Ligar o enfim, existe som numa música bem alegre pode ouvir ajudar uma também. música, exatamente. Eu acho que aí cabe a gente abrir o nosso leque de possibilidades, coisas que a gente pode fazer para ter esse manejo de sentimentos, de anseios, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante. Não se limitar só à comida. A comida, ela vai te dar um bem-estar, mas ele é muito rápido. Tu vê que a gente come e depois, normalmente as pessoas me relatam também, eu comi e em seguida já me senti culpada por ter comido. Então, na verdade, tu piorou a tua situação inicial, né? Tu já estava te sentindo mal, aí tu foi lá e tu comeu todo o pacote de alguma coisa, ou foi lá e comeu uma coisa que não queria comer, nem era o que desejava comer,
e aí tá se sentindo culpada. Então, além de ansiosa, depois tu ainda vai te sentir culpada. Então, é isso, sabe? É trazer, é abrir outras possibilidades. E eu, às vezes, digo, um telefonema, qualquer coisa que tu faça pra ti, sabe? Ah, eu vou fazer isso por mim, assim, já é Se um abraçar, autocuidado. né? É, exatamente, meditar, se abraçar, ficar um pouquinho sozinha, levar um livro para um parque, tomar um banho mais demorado, marcar uma unha, ir num salão e fazer um corte novo de cabelo, qualquer coisa que tu faça já melhora, né, esse aspecto. Mas agora na quarentena a gente tem que fazer em casa, né? Tem que pintar o cabelo em Em casa, casa, tem que tem que fazer. adaptar. Eu Exatamente. que fiz as minhas unhas e a gente vai se encontrando. Alice, você falou sobre a questão hormonal. Quando a gente está com esse período, nós mulheres aqui vamos fazer um bate-papo de mulher. O que a gente pode fazer quando dá essa vontade? Comer mesmo? Ou tem alguma dica que você pode me dar? Eu sempre digo assim, ó, que tá com vontade de comer uma coisa muito específica, assim, é tipo, ai, tô com vontade de comer uma coisa, sei lá, um bolo de milho de não sei o que, de não sei o que. Vai lá e come o bolo de milho, sabe? Não fica enganando essa vontade. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente fica, ah, eu tô com vontade de comer um bolo de cenoura, e aí eu vou lá e eu como biscoito de polvilho, eu como um monte de outra coisa só para não comer o bolo de cenoura. E aí acaba que eu me sinto pior ainda, entende? Então eu sempre digo assim, em períodos, principalmente que a gente sabe que existe essa função hormonal, nós mulheres somos cíclicas, né? Então a gente tem esse período mesmo e eu acho que assim, te permite, sabe? Não vai sair por inteiro da tua rotina. Tu vai sair, te permite sair, mas tu vai voltar. Isso é Uhum. importante. Então, tu vai lá, tu vai comer uma coisa fora do que tu costuma comer, mas tu vai voltar para isso. Isso não vai prejudicar o teu processo, se tu tá em processo de emagrecimento, isso não vai prejudicar a tua saúde. Tá com vontade de uma coisa específica, não engana o teu cérebro, sabe? É ruim enganar o cérebro, é pior ainda, né? Agora, a gente, como está trabalhando em casa, né? Como eu falei de alimentação, além do planejamento, de fazer as pausas e tudo mais, existe algum alimento que você pode dizer assim, olha, esse alimento é legal? É que eu já percebi que a sua linhagem não é de ficar falando muito de alimento, porque cada caso é um caso. Mas já que a gente está em casa, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para continuar no foco, assim, que traga, olha, isso é bom comer mais verde, é melhor comer mais fruta? Não, é como você falou, é um mix de tudo. Olha, a medicina do estilo de vida, ela traz alimentação plant-based, que a gente fala, que é a alimentação baseada em plantas, né? Então, isso vai trazer maior saciedade, vai nutrir a flora intestinal, vai diminuir essa vontade de comer doce, de comer açúcar, porque a flora intestinal vai estar mais nutrida, mais equilibrada. Então, eu hoje, se eu fosse falar, eu ia dizer isso, e isso não tem nada a ver com dieta vegetariana, ou dieta vegana, ou restrição. Não. É realmente incluir mais esses alimentos, hortaliças, legumes, verduras, cereais integrais. Eu acho que isso é o principal hoje, assim, e faz muita diferença mesmo. A gente estava falando da saciedade. É muito diferente quando a gente não come isso, quando a gente não come fibra. Quando a gente não come fibra, a gente não fica tão saciada, né? Eu gosto sempre de comer, depois da refeição, ou uma mexerica ou uma laranja cortada em quatro. Ai, que delícia. Eu sempre gostei e agora virou rotina para mim. E depois que eu trouxe isso para minha alimentação, Alice, todo o meu ciclo, assim, como você disse, a parte intestinal, né, essa parte toda, porque antes eu tinha um desafio, uma dificuldade bem grande, eu não tive mais problemas. Isso foi impressionante. Uhum, exatamente. E é isso. São pequenas coisas. Ah, às vezes, quantas frutas a gente tem que consumir por dia? O Ministério da Saúde recomenda de 3 a 4 frutas por dia, sabe? E existe muitas pessoas que não conseguem consumir uma ainda. Uma. Então, eu sempre digo assim, vamos pensar, eu volto lá no início até, vamos pensar no que a gente pode incluir da alimentação.
Porque Uhum. tirar até parece óbvio, né? Porque a gente sabe que realmente faz mal. Só que esse saber não muda hábito, né? Olá, tem uma pergunta aqui que é jantar à noite engorda. Isso depois você complementa com meu amigo aqui da turma do Fundão, do meu MBA, que eu organizei a turma do Fundão, a gente fazia MBA à distância, e eu organizei uma turma do Fundão à distância, vê se pode. E daí ele perguntou se tem algum problema beber enquanto comemos. Tá, Não tem então, problema nenhum. Não tem problema nenhum beber enquanto come. Isso é um mito também, tá? As pessoas, elas criam... Eu sempre digo assim, a gente faz algumas coisas... Existem bebidas que competem com alguns micronutrientes. Então, o nosso cafezinho pós-almoço mesmo é uma coisa que compete com ferro, que compete com alguns nutrientes. E aí, nesses casos, aí eu digo, dá um espaço, uma meia hora, uma hora depois do almoço, das principais refeições que vai vir mais quantidade de ferro e de cálcio. Ali mesmo, quando vem feijão, que é uma fonte de ferro, né? Não tomar o café em seguida, não comer espera. sobremesa com leite também, que também compete, né? Então, esses cuidados. Mas a bebida durante o almoço não sendo refrigerante. E tem a Não, eu tô ver se brincando, gelado ou mas não tem quente problema. também. Nem o quente Não, nem o gelado também não faz nenhuma diferença. não tem a ver assim. Eu acho que isso é um mito. E o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa tem gastrite e tem algum problema, aí sim, pode causar refluxo, pode se sentir mal, pode demorar mais tempo para fazer a digestão, se tomar muito líquido, né? Uma quantidade muito grande de líquido. Mas o gás também pode causar distensão abdominal, a pessoa pode se sentir desconfortável. Então, por isso que eu entro na questão de novo, é uma questão individual, né? De novo, mas é isso. Algumas pessoas toleram muito bem as bebidas gasosas, outras pessoas tomam meio copo e já se sentem cheias, né? Então, é Uhum. uma questão também individual. Que a pessoa precisa se conhecer sempre para poder saber o que combina mais ou não. E daí veio a pergunta de jantar à noite engorda. Depende do que você vai jantar, né? Se você vai comer um boi no Eu rolete, talvez, né? Sim, é aquilo, é a distribuição do dia todo, né? A gente tem que pensar nisso. Às vezes eu preciso colocar mais comida pro paciente que eu não atendi as necessidades dele ainda de proteína, de carboidrato. Então, isso também é importante. Mas assim, essa coisa de comer à noite engorda também é outro mito, né? Na verdade, se a gente fizer uma boa distribuição e dependendo do que vier, não vai engordar, né? Isso é outro mito criado. O que engorda normalmente é a gente comer mais calorias e gastar menos, né, Alice? Isso é o real, que a gente só vai engordar se a gente come, come, come e não gasta a caloria que precisa, né? Então, por É. isso que é importante conhecer e ter um profissional que nos oriente. Foi uma delícia, aprendi muito. Então, eu também quero acrescentar, pessoal, que eu faço esse trabalho de orientação para carreira e recolocação, mas sempre trazendo esses assuntos gerais, porque faz parte da nossa vida, da nossa carreira. Quem ainda não me segue aqui, que são amigos da Alice, por favor, sigam o meu trabalho. É o abrindoportas.vc no Instagram e no Facebook. E no YouTube, que todas as lives que eu faço, alguns vídeos extras, eu coloco no canal do YouTube, que é Abrindo Portas por Vivian Castanheda. Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês virem seguir o meu canal, né? O meu Instagram, minhas redes, e também indicar para as pessoas que precisam dessas ajudas, dessas dicas, que eu acho que faz parte essa troca, essa corrente do bem para todo mundo. E, Alice, deixa os seus contatos aí para o pessoal também, que queiram Então conhecer tá. o seu trabalho, né? Que queira agora dar uma continuidade para se conhecer. Então eu vou deixar aqui, esse aqui é meu Instagram pessoal. Eu acabo postando às vezes algumas receitas, algumas coisas, mas é aberto, podem ficar à vontade para me seguir e é isso.
Muito, muito obrigada, pessoal do Rio Grande do Sul aqui, minhas amigas todas presentes, um beijo. Eles falaram, os gaúchos em peso aqui, então um beijo para vocês aí. E vamos, quem sabe, trocar receitas. Olha que delícia, vamos colocar aqui. Eu fiz algumas invenções. Então, vamos compartilhar. Quando vocês fizerem uma coisa gostosa, marca eu e a Alice para a gente poder aprender com vocês. Mas eu queria deixar meu beijo e a minha gratidão aqui para todos vocês. Muito obrigada mesmo. E Alice, mais uma vez, queria te agradecer do fundo da minha alma por você ter aceitado o meu convite. Um beijo para todo mundo.